Vamos para frente. Oremos, irmãos. Vamos lá. Senhor, muito obrigado porque a gente pode estar aqui de novo. Obrigado por tua graça, pelo teu amor, porque o Senhor nos tem sustentado e em todo o tempo as tuas misericórdias têm sido renovadas sobre nós. Nos abençoa nessa noite e que seja esse um tempo muito oportuno, Deus, para cada um de nós, para cura, para limpeza, para santificação, para serviço comunitário, para crescimento da tua igreja, para crescimento de cada um de nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, é o nosso livrinho de sempre, e a gente está hoje no capítulo 3. Estamos entrando no capítulo 3 de um livro que tem 5 capítulos. Então, estamos no meio do nosso bate-papo. Só uma pequena lembrança, né, para avivar a nossa mente, que o Bonhoeffer escreve esse livro enquanto ele discipula um corpo de pastores que haviam deixado a igreja luterana e haviam seguido o Bonhoeffer numa nova empreitada que era a igreja confessante. Então, a igreja luterana estava apoiando o regime de Hitler e Bonhoeffer rompe com a igreja luterana, cria a igreja confessante, e nesse momento da história em que ele está escrevendo esse livro, compartilhando isso aqui, ele está discipulando uma nova geração que vai caminhar nessa Alemanha mergulhada em dias terríveis, né? E também no pós-guerra. Então, não é alguém escrevendo confortavelmente no seu quarto com ar-condicionado e todas as comodidades que nós temos, mas é alguém lutando contra um sistema terrível que foi o sistema nazista na Alemanha. Então é assim que ele, é nesse momento que ele se encontra. Nos 2 livros que a gente está usando, nas 2 traduções que nós temos, né? Um optou por traduzir do alemão O Dia em Isolamento, na página 78, que é o que eu estou usando aqui, e o outro livro chamou de A Solidão Diária, que é esse aqui, na página 65. Você pode optar por qualquer tradução que você quiser. Antes disso, irmãos, quando eu fiz esse estudo na igreja na primeira vez, eu levantei essas 5 perguntas para que as pessoas, naquela época, a gente estava fazendo esse livro aqui presencialmente, né? Nos dividíamos em grupos e discutíamos a leitura, mas aqui a gente está numa realidade virtual, mas as mesmas perguntas que eu lancei para aquele povo, eu lanço para vocês hoje. E essas perguntas, elas são perguntas pessoais e que você, se quiser, após a leitura do capítulo, eu diria que não somente após essa aula, mas após a leitura do capítulo e a leitura do livro como um todo, você, se você quiser, procure respondê-las. Quais são meus fantasmas interiores? Quais são minhas carências? Quais são os meus medos?
Qual é a minha doença? Do que eu estou fugindo? São 5 perguntas que, se você quiser gastar um tempo da sua vida respondendo pessoalmente para você mesmo, eu acho que isso vai ajudar você muito na sua caminhada cristã. Bom, depois de lançar essas perguntas, eu vou seguir aqui dizendo que, num livro que nos convida e nos chama a atenção para o fato de que o cristianismo é uma religião comunitária, e o livro nos convida a uma vida em comunhão, o Bonhoeffer vai abrir o capítulo 3, o isolamento diário, dizendo assim para a gente: muitos buscam a vida em comunhão por terem medo da solidão, por não mais aguentarem ficar sozinhos, buscam a companhia de outras pessoas. Existem também cristãos que, por não conseguirem resolver seus problemas, ou porque tiveram péssimas experiências consigo mesmos, esperam encontrar ajuda na companhia de outras pessoas. Na maioria das vezes, se decepcionam e então transferem para a comunidade a culpa, que é só deles. A comunhão cristã, diz Bonhoeffer, não é um sanatório espiritual. A comunhão cristã não é um sanatório espiritual. Quem entra na comunidade por estar fugindo de si mesmo abusa da comunhão, fazendo com que seja motivo de falatório e distração, por mais espiritual que tudo isso possa parecer. Para o Bonhoeffer, a comunhão só é uma realidade possível para aquele crente que sabe viver a solitude, a solidão, aquele crente que tem uma experiência solitária com Deus e consigo mesmo. Então, o Bonhoeffer vai dizer assim: a comunhão cristã, o ambiente da comunhão não é um hospital que vai curar você. Você precisa ser curado por Cristo para desfrutar dessa comunhão. Então ele vai dizer: a pessoa que não suporta a solidão, ela deve tomar cuidado com a comunhão. Na tradução mais moderna, quem não puder ficar sozinho, que fique longe da comunidade. Porque é na minha solidão, na minha quietude, na minha solitude, no meu momento solitário, meu com Deus, que o mundo vai chamar de quando eu coloco a cabeça no travesseiro, quando eu faço a minha oração, quando eu estou meditando na palavra, mas eu estou sozinho, no silêncio. É nesse momento que eu me vejo eu e Deus. E é assim que nós estamos diante do Senhor. Ele vai dizer assim: foi sozinho que você foi chamado a seguir o caminho. E foi assim, não foi? A gente não se converteu aos bandos. Você não teve um encontro com Deus com uma multidão. Foi sozinho. Deus falou ao seu coração. E sozinho você foi chamado por Ele. Foi sozinho que você teve que tomar a sua cruz, lutar e orar. E é sozinho que você vai morrer e prestar contas a Deus. Então, o Bonhoeffer vai dizer assim, que se um cristão não consegue suportar essa vida de solidão diante de Deus, ele deve tomar cuidado com a comunhão. Ele deve ficar longe da comunidade.
E a pessoa que não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. São os dois lados de uma mesma moeda. Qual é a ideia que o Bonhoeffer trata aqui nesse capítulo 3? É que a pessoa que carrega em si as suas mazelas, e aqui eu acho que a gente deve retomar o pensamento do ego transformado do Tim Keller, porque quando a gente se envolve com a igreja, nós levamos para a comunidade as nossas doenças, a nossa baixa autoimagem, nossa baixa estima, ou o nosso orgulho, as nossas carências, os nossos medos, coisas que nós às vezes não suportamos em nós mesmos. E é por isso que o Bonhoeffer vai explorar a seguinte situação: por não suportarmos aquilo que nós carregamos dentro de nós mesmos, é que nós fugimos da solidão, da solitude, do silêncio. E nós mergulhamos na comunidade para poder superar essas nossas questões interiores. Então, se você não suporta isso que está dentro de você, você vai levar tudo isso para a comunidade, você vai tornar essa comunidade enferma. E a pessoa que não consegue se encontrar na comunhão do corpo é alguém que tem que tomar cuidado com a solitude, porque ele tem problema com isso. Então, o Bonhoeffer, nesse capítulo, ele está convidando a gente ao desenvolvimento de uma vida interior de solidão com Deus. Não estou falando de solidão de você se enfiar num mosteiro, num castelo ou qualquer coisa assim, mas de você conseguir, na agitação da vida, nesse mundo que não oferece para a gente tempo para nada, porque a gente vive dizendo que a gente não tem tempo para nada, o Bonhoeffer convida a gente a encontrar na nossa vida tempo e espaço para Deus, para que sozinhos, e aí vou jogar para a primeira pessoa, eu e Deus, eu possa, pela mediação de Cristo, encontrar a cura para as minhas mazelas interiores, para que eu não as leve para a comunidade achando que é a comunidade que vai me curar. A comunidade não tem esse poder de cura. Só Cristo pode nos curar. Só Cristo pode nos curar. Mas nós transferimos para a comunidade as nossas doenças. Eu me lembro de uma pessoa que achava que estava todo mundo roubando ela. E com o tempo eu fui percebendo que no fundo era ela que tinha esse coração. Mas por ser daquela maneira, ela atribuía isso para os outros, como quem foge de si mesmo. Então o Bonhoeffer vai dizer que para que exista comunhão e para que eu exista dentro de um espaço comunitário, eu preciso ser capaz de diariamente, e ele vai chamar atenção para esse diariamente, por isso que é a solidão diária, ou o dia em isolamento, mas eu prefiro a solidão diária, para que diariamente eu desenvolva um relacionamento com Deus em que eu e Deus teremos um tempo a sós. E você pode dizer assim, nossa, Jorge, mas a vida é tão corrida, o mundo é tão agitado. E nos dias do Bonhoeffer, que ele estava em meio à Segunda Guerra Mundial, com o nazismo varrendo a Alemanha, a igreja dele aderindo ao nazismo, e ele tendo que discipular uma nova geração de pastores para uma nova igreja que está enfrentando
uma sistemática no mundo terrível, e no meio daquela efervescência e de tanta gente morrendo, perseguida pelo nazismo, ele está convidando aqueles jovens a encontrarem diariamente tempo para falar com Deus e para ouvir Deus. Como nos diz o sábio em Eclesiastes, capítulo 3, e o Bonhoeffer vai citar isso no livro, há tempo de falar e tempo de calar. Então é nessa solidão, nessa solitude, é o tempo em que eu me calo e eu preciso ouvir Deus. Nós não somos uma geração acostumada ao silêncio. O silêncio nos agride. A gente gosta de barulho. A gente gosta de culto com música, com louvor, com todo mundo orando ao mesmo tempo, porque isso nos anestesia. O silêncio é para nós sempre alguma coisa angustiante, porque no silêncio nos encontramos sós com o Senhor. E isso para nós é sempre um movimento difícil. E o Bonhoeffer vai dizer assim: percebemos que somente como parte da comunidade podemos ficar sozinhos. Isso aqui é muito louco, né? É só uma vez que Cristo nos salva e nos insere na comunidade, é que diante dele nós temos a possibilidade de realmente ficarmos sozinhos. E apenas quem está sozinho pode viver em comunidade. Parece uma doideira, mas quando você vai lendo o capítulo, você vai entendendo o que ele está querendo dizer. Ele vai usar o exemplo de Zacarias, pai de João Batista, que entrou no templo, ele era sacerdote. No templo ele é visitado por um anjo que diz que ele ia ter um filho, ele não acredita muito. E aí, como punição pela sua incredulidade, ele sai do templo do Santo dos Santos, ele sai mudo. Ele não consegue falar. E o Bonhoeffer vai dizer assim, não é esse silêncio aí. Não é só ficar mudo. Mas é quando ele fala assim, ó. Silêncio não equivale a ficar mudo. Assim como palavra não equivale a falar. Ficar mudo não resulta em isolamento. E falar não resulta em comunhão. O silêncio é a desmedida, a intoxicação e o sacrifício da palavra. No entanto, a mudez não é sagrada. E é como algo que apenas foi mutilado e não apresentado em sacrifício. Zacarias ficou mudo quando poderia ter saído do templo em silêncio. E ele vai dizer que são duas coisas bem distintas. Bem distintas. E ele vai dizer ainda que o silêncio que reina no templo é o sinal da santa presença de Deus em sua palavra. O silêncio dentro do templo é o sinal da santa presença de Deus em sua palavra. Aí o Bonhoeffer vai dizer de 3 coisas que um cristão precisa diariamente: tempo para meditar na palavra, tempo para oração e tempo para intercessão. Ai, Jorge, a gente não tem tempo. Então, eu acabei de citar Eclesiastes, né? Nas aulas de espiritualidade lá no seminário, o professor sempre nos confrontava com essa máxima da nossa cultura e do nosso tempo, quando a gente diz que a vida é muito corrida e nós não temos tempo para nada. E ele fala assim: como é que eu posso dizer que eu não tenho tempo para nada quando a Bíblia me diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu? Se a Bíblia está me dizendo que há tempo para todas as coisas, como é que eu respondo para a Bíblia dizendo que eu não tenho tempo para Deus? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou desmentir aquilo que Deus deixou para mim
como sua palavra, e ele me diz assim com a palavra dele: há tempo para todas as coisas. E eu respondo para Deus: não, Deus, não tem tempo, não. Eu não tenho tempo para o Senhor. A gente precisa responder essa pergunta. Mas aí, cada um com a sua resposta, tá? Cada um com a sua resposta. O Bonhoeffer, então, propondo para a gente essas três necessidades diárias do cristão, e aqui, antes de eu entrar nelas, vou voltar alguns slides, tá? Quando eu respondo essas perguntas aqui, eu estou avaliando o meu coração, eu estou investigando o meu ego, eu estou buscando de Deus graça e buscando no Espírito Santo sabedoria, eu estou buscando em Deus cura, para que eu possa me relacionar com a comunidade, curado por Cristo, ser bênção na comunidade e ser abençoado por ela. Então, é só uma caminhada de quem busca santidade, de quem está realmente preocupado com a sua espiritualidade, com a sua vida com Deus. É só uma pessoa que está disposta a desacelerar um pouco essa loucura da vida e olhar para dentro de si mesmo, é que talvez consiga encontrar tempo para essas coisas aqui. Quando eu pergunto aqui qual é a minha doença, é óbvio que eu não estou buscando em você um diagnóstico psicológico, médico ou qualquer coisa assim, mas quando eu busco os meus fantasmas interiores, quando eu vou deixar que o Espírito Santo sonde o meu coração, eu vou detectar quais são as minhas carências, os meus medos, eu acho que aqui eu estou encontrando as minhas doenças. Quando eu reconheço do que eu estou fugindo, né, já que eu encontro quais são os meus medos, quando eu reconheço do que eu estou fugindo, eu consigo pedir para Deus coragem, força, cura. E o Bonhoeffer abre o capítulo assim, né? Que é na solitude que a gente vai encontrar essas respostas. E essas respostas, ele vai dizer, elas vão se manifestar na vida da gente nessas três coisas aqui que o cristão precisa fazer diariamente. A primeira delas, tempo para meditar na palavra. Tempo para meditar na palavra. Quando a gente teve um estudo sobre espiritualidade cristã, a gente já fez esse estudo aqui de terça-feira, eu comentei com vocês sobre a tradição mística e a tradição cristã da meditação. Isso não está no capítulo do Bonhoeffer. Eu estou acrescentando aqui do meu próprio coração para compartilhar com vocês a respeito disso, mas, obviamente, dentro do que o Bonhoeffer está dizendo como tempo para meditar. A tradição mística da meditação, eu lembro quando eu era garoto, minha mãe começou a fazer meditação transcendental. Era um negócio meio indiano, meio oriental, meio budista, eu nem sei o que era. Mas ela tinha que permanecer em silêncio lá por meia hora, sentada confortavelmente, qualquer coisa assim. E eu e meu irmão Zé, a gente não parava um segundo jogando bola no quintal, fazendo barulho. A coitada da minha mãe não conseguia meditar. A tradição mística, essa tradição oriental da meditação, é esse chamado ao silêncio, a eu diminuir a minha respiração, esvaziar a minha mente, até uma hora em que eu consiga não pensar em nada. E aí, no vazio, eu ser absorvido pela natureza, transcender, quase sair do meu corpo e me unir a esse místico que está além de mim. É uma meditação sem a mediação de nada e de ninguém. É a ideia que se eu me esvaziar
e encontrar o vazio da minha mente, no vazio da minha mente eu vou encontrar minha união com o místico e com o transcendente. Esse é um tipo de meditação. A tradição cristã vai dizer para a gente e vai nos ensinar que a meditação não é assim, sem mediação, mas nós meditamos através da palavra de Deus. É a palavra que faz a mediação entre nós e Deus. É através da palavra que nós transcendemos. Então, a tradição vai dizer para nós que no período da meditação, a tradição cristã, né, eu vou me debruçar sobre a palavra de Deus. E não é uma leitura longa da palavra, sabe? Assim, ler 20 capítulos, ler um capítulo, 2 por dia. É quando eu paro, eu me recolho no silêncio e eu medito naquele versículo, naquela palavra. E eu fico ali no silêncio, permitindo que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, e eu vou buscando todos os caminhos daquela palavra que Deus me deu, para que naquela palavra eu seja visitado pelo Senhor. É bem diferente do esvaziamento da tradição mística e um mergulho no nada, no vazio. Na verdade, é um mergulho na palavra, na mediação da palavra, do Espírito Santo de Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Toda semana, quando eu prego, eu fico ao longo da semana pensando naquela palavra, naqueles versículos, e em algumas palavras especificamente. Ao longo da semana passada, uma das palavras que me aguçou o pensamento foi quando Judas foi até as lideranças religiosas no templo oferecer para eles o plano para a prisão de Jesus Cristo, e o texto diz que Judas concordou com aquela situação toda. Ou seja, Judas acolheu no coração dele a possibilidade de entregar Jesus, de traí-lo. E nesse acolhimento do coração de Judas, se abre um caminho entre o coração dele e o coração dos líderes religiosos. E tanto Judas quanto aqueles líderes tinham como objetivo matar Jesus Cristo. E aí eu sou convidado a parar nessa atitude de Judas, que naquele instante entra numa situação de concordância e de íntima comunhão com aquela liderança que quer matar Jesus. E eu fico pensando, Senhor, com quais situações que me cercam a minha vida tem encontrado ocasião para concordância? Quais são as propostas de Satanás, das trevas, do pecado, que têm encontrado no meu coração concordância e com as quais eu tenho me alegrado? E nesse momento de silêncio, a palavra começa a falar comigo. E de repente já não sou eu mais quem estou lendo aquela palavra ou aquele versículo, e é aquele versículo que está lendo a minha vida. E de repente, o meu coração começa a ser exposto, como nos é exposto o coração de Judas.
e o meu coração começa a se manifestar a mim mesmo. E guiado pelo Espírito Santo, eu começo a perceber o que vai no meu coração. E é só no silêncio, gastando um tempo, meditando na palavra, é que eu consigo entender aquilo que Deus quer fazer. O apóstolo Paulo vai dizer assim em Efésios 3:18: assim tereis condições de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor e da manifestação de Deus em sua palavra para nós e a nosso respeito. Se eu não tiver essa disposição, e se eu não gastar esse tempo, eu vou dizer que eu sou crente, e eu vou estar envolvido com a correria da igreja e com muita coisa, mas o poder transformador da palavra se manifesta à medida em que nós damos a Deus oportunidade e damos a Deus tempo. Quando Deus diz que há tempo para todas as coisas, eu preciso responder: Senhor, eu tenho tempo para ti. Eu tenho tempo para ti. Então, a nossa meditação é essa meditação em que a palavra de Deus vai nos guiando e fazendo a mediação para que a gente possa experimentar essa profundidade, essa largura, essa dimensão da graça, do amor de Deus por nós. O Bonhoeffer vai dizer também que a gente tem que ter tempo para orar. E aqui se abrem dois caminhos. O primeiro deles é aquele que a gente já viu em outro momento aqui no livro do Bonhoeffer, é quando a gente ora a palavra. É quando, nesse tempo que eu tenho para orar, eu oro, por exemplo, o Salmo. Um salmo. É quando a palavra de Deus guia a minha oração. E dentro dessa perspectiva, eu também comentei com isso quando a gente falou sobre espiritualidade. Eu gosto, não é tema aqui do Bonhoeffer, tá? Eu estou me enfiando aqui no meio do capítulo dele e colocando algumas coisas a mais. É quando a nossa oração acontece como resposta à palavra de Deus. Então, por exemplo, eu leio a palavra de Deus dizendo assim, pela boca de Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí, naquele meu momento de solitude, de solidão, de silêncio, eu vou responder para Deus: Senhor, eu estou indo, esse é o meu cansaço. Essa é a opressão que eu sinto, essa é a tristeza que eu carrego. É isso que me consome e me corrói a alma. Eu estou respondendo a palavra. A minha oração não é: Senhor, em nome de Jesus, que agora o Senhor possa mover os ares, que todo demônio e Satanás agora seja repreendido. Meu Deus, libera os céus, abre as janelas, as comportas. Não, não é nada disso. Quem está me guiando na minha oração é a própria palavra de Deus. Tempo em que eu estou respondendo para Deus. De tudo que Ele falou comigo, através da palavra, eu estou respondendo para Deus. É quando eu encontro, por exemplo, no salmista, uma palavra que eu tomo para mim e digo: essa palavra é minha.
O salmista fala assim: a gente estava lá na Babilônia e eles pediam para que nós cantássemos as nossas músicas. A gente tinha pendurado o nosso violão na árvore. Como é que a gente pode cantar música se a gente está exilado em terra estranha? Feliz é aquele que pega o filho do seu inimigo e taca a cabeça dele numa pedra. Nossa, mas como é que o salmista fala uma coisa dessa? Então, o salmista está num rompante de ódio ali, de raiva, de revolta. E está registrado ali nas escrituras. E de repente eu estou orando aquele salmo ali e eu estou sendo visitado pela palavra e eu reconheço no coração daquele salmista o meu coração. E na minha oração eu sou levado a reconhecer que eu também tenho um coração que odeia muita gente. E que talvez se eu desse vazão a esse ódio, eu ia arrebentar a cabeça de um ou de dois. E a minha oração não é um momento em que eu fico divagando ou perdido nas coisas que eu falo. A minha oração está sendo conduzida pela palavra de Deus. Nesse momento de solidão que começa com a meditação na palavra e agora vem com uma oração em resposta a essa palavra que falou ao nosso coração. E aí, então, o Bonhoeffer chama a gente para um tempo de intercessão. E o Bonhoeffer vai dizer assim: ou a comunidade vive da intercessão mútua de seus membros, ou ela morre. Para o Bonhoeffer, a oração de um pelo outro é o que mantém a comunidade viva. E ele vai dizer assim: não existe antipatia, nem tensão pessoal, nem desentendimento que, no que diz respeito a nós, não possa ser vencido pela intercessão. Não existe desentendimento ou ciúme, antipatia, tensão, que não possa ser vencido pela intercessão. Ele vai dizer: a intercessão é banho purificador ao qual toda pessoa e a comunidade toda terão que se submeter diariamente. E pode ser árdua a luta com o irmão na oração intercessória, mas a gente tem a promessa de que ela vai nos conduzir ao alvo. Interceder nada mais é do que levar o irmão à presença de Deus, vê-lo sob a cruz como o ser humano pobre e pecador que carece da graça. Então, desaparece tudo o que nele me causa repúdio. Vejo-o em toda a sua carência e miséria, sua indigência, seus pecados se tornam tão grandes e deprimentes aos meus olhos como se fossem os meus próprios pecados. E nada posso senão implorar: Senhor, age tu com ele, só tu, conforme tua severidade e bondade. Interceder significa conceder ao irmão o mesmo direito que nós recebemos, a saber, estar na presença de Cristo e ter parte em sua misericórdia. Então, Bonhoeffer diz que quando a comunidade toma esse banho purificador da intercessão, em que eu oro por você
e eu não gosto de você, eu tenho tensões com você, ciúmes, há situações que têm nos atrapalhado a comunhão, e eu vou diante de Deus, e eu apresento você diante de Jesus Cristo, e eu percebo que você está diante de Cristo, como eu também estou. E que ambos, eu e você, recebemos do Senhor a mesma misericórdia, a mesma graça e o mesmo perdão. Ele vai dizer então, se desaparece aí. Tudo aquilo que era motivo de tensão vai desaparecer. Porque meu irmão e eu somos ambos indignos da presença de Deus, mas recebemos dele graça e misericórdia. Isso é um banho que nos purifica diariamente, diariamente, diariamente. Então, para o Bonhoeffer, uma igreja que não vive essa intercessão, ela está fadada a morrer. E desculpa, nessa vida corrida que a gente tem, em que a gente entra e sai da igreja, e a gente mal sabe o nome da pessoa que está do nosso lado, nosso irmão em Cristo que padeceu as suas lutas durante a semana, que foi para a igreja no domingo, e às vezes eu sou incapaz de gastar meu tempo para saber o nome dessa pessoa e para orar por ela. Ou alguém que eu não gosto. Porque a gente tem essas coisas, né? Eu não gosto daquele cara, não gosto daquele irmão. Se nós gastássemos tempo em oração intercessória, esse banho purificador ia ser derramado sobre nós constantemente, diariamente. E nós encontraríamos na intercessão cura para muitos dos nossos sentimentos e das nossas desavenças. E encontraríamos na comunhão da cruz a graça, que é fazer parte do corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. É assim que o Bonhoeffer apresenta esse capítulo, e particularmente eu gosto muito do capítulo 3. O 2 também me encanta, quando ele fala da música, mas o 3 também é muito, muito bacana. E o capítulo 1 também é sensacional, pelo menos eu penso, né? Mas é isso. O plenário está aberto para qualquer pergunta ou comentário. Sintam-se à vontade. E sabe o que é interessante, Ricardo? É que esse tema se liga ao tema da semana passada, ainda que a gente não perceba. Mas que em muitas igrejas hoje, a gente mergulha num universo tão intimista, mas ele não significa intimidade com Deus. Eu mergulho no barulho, na luz, naquele arrebatamento em que eu sou levado, mas eu, sem um minuto de silêncio em que eu possa olhar para dentro de mim, reconhecer as minhas mazelas, reconhecer também os meus acertos, seja lá o que for, mas eu me contento com esse êxtase, né? Com essa. E acho extraordinário. Nossa, Deus falou comigo, foi um negócio maravilhoso, foi um poder, assim. E eu relego ao segundo plano essa ordinariedade da vida, né? Esse. Aí o Bonhoeffer vai dizer, se a pessoa está doente, né? Porque se ela não consegue ficar sozinha e ter esse tempo, ela vai levar para a comunidade um monte de coisa ruim. Esse capítulo, eu vou dizer para vocês, ele é bem sério, meu. Eu não sei o que você pensa dele, né? Mas eu acho que ele é um tapa na cara da gente. É um tapa na cara da gente. O cara está lutando contra o nazismo e ele encontra na vida ordinária de solitude ocasião para essa vitória. Cara, isso é sensacional, né?
Que Deus nos ajude. Eu vou encontrar na comunidade não só espaço para jogar a minha doença, mas eu vou, igual Judas encontrou nos sacerdotes e nos mestres da lei, concordância, sabe? Então, no falatório, na fofoca, eu vou jogando essa enfermidade que é minha para dentro da comunidade, eu vou encontrando na enfermidade do outro também eco, e essa comunidade toda vai se machucando, porque um princípio da comunhão é a solitude, né? Então, o Bonhoeffer é muito cirúrgico nessa. Isso aqui é para a gente ler todo ano. Mas eu jogo a minha expectativa, por isso as perguntas que eu propus para as pessoas quando a gente começou. Qual é a tua. Não é qual é a tua expectativa, quais são as tuas carências, quais são os teus medos, né? O que te aflige a alma. Se eu não tiver a capacidade de refletir a respeito dessas coisas, eu sou um trator, destruindo tudo e sendo destruído, e reclamando de tudo, e encontrando problema em todo lugar, mas sou incapaz de parar, ficar em silêncio, refletir, meditar e ouvir Deus. Não há cristianismo sem comunhão, e não há comunhão sem solidão, solitude. O Bonhoeffer diz que a comunidade não é um sanatório. Eu não vou encontrar cura, e a gente acha que vai encontrar na comunidade, né? Não, vem para a igreja que você vai ser curado. Não, cara, não é a igreja que cura, é Jesus quem cura. Se eu não tiver essa disposição de uma busca, de uma reflexão e de uma solidão ali com Cristo, como é que eu vou encontrar a cura? Como é que eu vou encontrar solução para as minhas mazelas, né? É muito interessante isso aí. Muito legal para a gente pensar. Todos nós temos nossas mazelas. Eu tenho as minhas. Todos nós temos. A grande problemática é a falta de uma vida em comunhão mesmo, seja ela com Deus e seja uma comunhão real com a comunidade. Então, se a gente tirar esses rótulos todos e pensar que, sim, todos nós temos as nossas carências, medos e seja lá o que for, mas se todos nós orarmos uns pelos outros e nos apresentarmos uns aos outros a Cristo, se todos nós nos enxergarmos aos pés da cruz como indignos daquilo que a gente está recebendo, e se todos nós estivermos diante do Senhor diariamente, meditando na palavra, sim, a igreja é um espaço de cura, mas quando cada um está diante de Cristo, né? Senão ela é só um slogan, é barulho, é vapor, é vaidade, como diz o sábio lá em Eclesiastes. Mas é isso, meu povo e minha pova. Espero que de alguma coisa tenha valido, que de alguma coisa tenha valido. E a gente volta a semana que vem para o capítulo 4, já andando para o final do livro, o serviço. Eu vou dizer para vocês que o capítulo 4 não é o meu preferido, tá? Então, eu convido você a ler o capítulo 4, refletir a respeito dele, e você trazer para mim a semana que vem argumentos que transformem o capítulo 4 em um dos meus capítulos preferidos. Então, já vou lançar um desafio aqui para todos vocês. Mas é isso. Vamos lá, vamos para o meu livro, ele é todo rabiscado, né? Cheio de anotação e de coisa. E o capítulo 4 é o capítulo que menos tem risco, sabe? Menos tem rabisco. Então, é sinal que eu devo
mas eu acho que nós vamos ser surpreendidos aqui a semana que vem. Mas é isso. Gente, Deus abençoe vocês. Amanhã, quarta-feira, estamos juntos. Domingão, às 10h15. Mas fique com Deus. Boa leitura para vocês. Até a semana que vem. E eu espero que tenha sido um tempo proveitoso. A gente se encontra. Abraço, um beijo. Vou derrubar a transmissão.